nós vamos trabalhar neste momento em nossa formação a relação entre o amor e a educação. Certo? Esse é o nosso objetivo. E para trabalharmos esse assunto, nós vamos analisar esta obra do Dr. Chapman. Tá? Esse doutor, esse aqui é um pastor protestante. Por causa disso, nós precisamos fazer toda uma formação inicial para cair aqui e não corrermos alguns riscos de interpretação. Tá? E para fazer esse preparo, então, eu fiz aqui um texto que vocês... Cadê o texto? Vocês não têm? Xeroca ali. Põe ali na máquina em cima. Eu fiz um texto, peguei algumas coisas do Catecismo da Educação e da Sagrada Escritura, tradução do Padre Mato Soares, a melhor que tem para o português, tá? Ele traduziu direto da Vulgata de São Jerônimo. Uma outra boa é, por exemplo, a de Jerusalém, a tradução de Jerusalém, só que ela é traduzida do francês. Não, nada contra os franceses, mas essa tradução ficou mais fiel aos originais. Todas elas têm Nicchio obstato imprimatur, tá? Não quer dizer que... mas tem algumas coisas que são subtraídas. Por exemplo, o arcanjo Gabriel fala: ave cheia de graça, o Senhor... bendito sois vós entre as mulheres. Ele fala também isso, não só a sua prima Isabel. O arcanjo Gabriel também fala isso. E nas traduções atuais foi suprimido, tiraram um trechinho da Bíblia. O arcanjo Gabriel também fala: bendita sois vós entre as mulheres. Ele também reza o Ave Maria, né? E tiraram. Não foi só a prima Isabel que disse isso, Santa Isabel, tá? E algumas coisas, e o que eu mais gosto é que tem pouquíssimos comentários. Pouquíssimos comentários, isso é muito bom. Quanto menos comentário na Bíblia, é melhor, certo? Pois bem, todas as obras, como a gente está aqui se dedicando, elas têm suas ressalvas. Por exemplo, até mesmo essa obra escrita por um católico muito bom, essa obra do Catecismo da Educação, que é muito conhecido, mas muito conhecido mesmo, certo? Tem ressalvas. É preciso fazer ressalvas em alguns pontos aqui. Não porque a gente é super bom, nossa, nós temos a pureza da doutrina. Não é isso, porque tem, de fato, alguns problemas aqui que, se ao comparar com a tradição pedagógica, certo? E a pureza da doutrina da igreja, precisa ser revisto alguns pontos aqui. Tá? Da mesma forma, então, com certeza que um livro de um pastor protestante precisa de algumas ressalvas. Tá? Primeiro eu vou fazer uma fundamentação do porquê vamos estudar a relação do amor e a caridade, para depois nós analisarmos as ressalvas da obra, para na próxima formação entrarmos na obra em si. Ok? Muito bem. Vamos lá. O amor sempre foi e sempre será o único caminho. O êxito de nossa obra educativa depende essencialmente do amor que transbordamos àqueles que educamos. E por que devemos amar? Porque é um mandato divino. Deus resumiu toda a sua lei no amor. Veja, o êxito da nossa obra educativa, do colégio, do liceu e de tudo aquilo que fazemos, na verdade, depende essencialmente desta virtude que é o amor. E esse amor deve transbordar. A lei do amor é diferente das leis da matemática. Lembra disso? A matemática é o quê? Você faz subtração, você tem menos, certo? Se você dá uma maçã para a pessoa e você ficou com menos maçã, certo? No amor não funciona desse jeito. Quanto mais você dá, mais você ganha. Quanto mais você oferece, mais multiplica. Não é nem soma, é multiplicação.
certo? Porque ele é um dom sobrenatural de Deus, que Deus vai preenchendo e fazendo com que isso transborde. O amor de Deus por nós foi tão grande, tão eterno, tão imenso, que ele transbordou-se, né? Fazendo-se homem e vivendo conosco. É algo, sabe, real, concreto. Por isso que o único caminho de sucesso, o caminho do sucesso, agora a gente age como os coaches aí do Instagram, o caminho do sucesso não é a disciplina, não é a rotina, não é isso, aquilo. O caminho do sucesso é a caridade, é o amor. A obra educativa só chegará a termo, só será concluída se houver de fato amor. E por que devemos amar? Ora, porque Deus mandou. Toda a lei e os profetas foram resumidos nesse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo foi resumido nisso, neste mandamento. Ah, mas então eu devo amar porque é uma obrigação. Sim, é uma obrigação. Sendo um mandato divino, portanto uma obrigação, aí está também o nosso deleite, a nossa perfeita alegria e a nossa plena satisfação. Pois há mais alegria em amar do que em ser amado. Quando nós cumprimos, e vimos isso até mesmo no Dia das Mães, quando nós cumprimos o mandato divino, uma obrigação, isso longe de nos colocar um fardo insuportável ou dificílimo, que a gente carrega por obrigação, é o contrário. Justamente o cumprimento dos nossos deveres de Estado e o cumprimento do mandato divino de amar, é aí que nós encontramos a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso deleite, o verdadeiro deleite. Se vocês olharem hoje, pessoas que desistiram de suas famílias, desistiram, seja o caso que for, tá? Mas desistiram, porque tinham promessas de sossego, de felicidade. Não olhou para aquela frase de São Paulo, suportai-vos uns aos outros. Chegou um momento que aquilo ali se tornou insuportável. Desistimos. Há alegria nisso? Essa pessoa alcançou a alegria, o sossego, o deleite? É só vocês se perguntarem. É só vocês olharem as famílias, as pessoas próximas, nós mesmos. Toda vez que nós nos eximimos, nós nos excluímos dos nossos deveres de Estado, com a promessa de felicidade, porque nós vamos abrir mão de nossas obrigações, é aí justamente que nós encontramos a parede e ficamos dando com a cara nela. Não há perfeita alegria, não há deleite real se não cumprirmos as nossas obrigações, porque é neste cumprimento que Deus colocou a nossa alegria. Deu para entender? Isso é fundamental. Eu disse até hoje para as minhas filhas, no carro, né? A gente acabou as orações da manhã. Eu falei, filhas, vocês sabiam que o papai, se não tivesse vocês, o papai seria um homem rico? Seria não digo um homem rico, né? Mas eu teria uma ótima condição de vida, certo? Um carro muito bom, uma casa muito boa, eu ia viajar, sabe? Mas 12 anos, a última viagem que eu fiz foi com minha esposa na Lua de Mel. Certo? Nunca consegui tirar férias com as crianças. Férias assim, a gente vai aqui pertinho, aqui, acolá, vai na minha sogra, coisas assim, né? A gente tira, falando que minhas filhas fiquem em casa. Mas umas férias, ficar 10 dias, 15 dias num lugar, não é possível. Eu tenho 8 filhos. E tudo que eu ganho é gasto ali. Só que eu falei para elas, mas vocês sabem, queria dar essa noção para elas hoje diante das coisas que eu li, né? Vocês sabem que a maior riqueza do papai são vocês?
vocês me fazem ricos. Vocês me fazem um homem muito rico. Porque são vocês que eu vou apresentar diante de Deus. E as minhas riquezas, os meus carros, os meus cavalos, não, isso tudo vai se escafeder, né? Tudo vai acabar. E vocês vão permanecer, porque a alma de vocês é imortal. Então a riqueza que nós temos são os nossos filhos e são os nossos alunos. Porque nós estamos tratando de almas imortais ali. Assim como Deus confiou a São José as suas duas maiores riquezas, que é a Virgem Maria e o Menino Jesus, Deus confia a nós, os alunos e os nossos filhos. São tesouros. E por que São José é patrono da igreja, universal da igreja? Porque ele cuidou dos maiores tesouros que foram confiados a ele. Devemos amar porque o amor é a forja divina onde se purificam todas as nossas intenções e obras. Se eu não tivesse amor, nada seria, como diz São Paulo. Vocês sabem que para purificar o ouro, é necessário colocar o ouro na forja, né, no cadinho lá, esquentar aquilo e ir tirando as impurezas do ouro. Depende da quantidade de impureza que você tirar, vai dar o quilate do ouro, né? 18, 24. Então você tem. E o que faz com que as nossas obras, as nossas intenções sejam purificadas? É justamente a caridade. E veja, que eu não estou falando que você precisa estar plenamente puro para fazer algo. Estou dizendo que é justamente a correspondência ao amor que vai purificar, às vezes, uma intenção desviada sua. Uma intenção que não é tão pura. Porque às vezes a gente está esperando chegar na 7ª morada para fazer alguma coisa. E, meu amigo, você nunca vai chegar. Porque justamente o amor se expressa em obras. E você nem sempre, eu digo, agora, vamos falar o português claro, a maioria das vezes as suas intenções não são as das melhores. Quer dizer que você não tem boas intenções em fazer algo? Você tem, mas às vezes tem alguma coisinha que está contaminando ali também. Toca embora, vai embora. Certo? Continua, vai. E o amor vai purificando a sua obra. Imagina se nós esperássemos estar num grau de santidade elevado para abrir o liceu. Eles vão estar, todo mundo ia estar até hoje lá com o filho ali no colégio X. Porque não ia ter jeito. Mas é o amor que vai purificando a obra. Tá? Essa verdade nos é reafirmada por toda a tradição cristã. Recomenda-se, aliás, a leitura da primeira epístola de São João, capítulo 3, versículos de 13 a 24. Epístola de São João é a carta, hoje se fala carta, né? Mas tradicionalmente sempre foi epístola. Tá? A carta de São João, evangelista, ela vai dizer assim: não vos admireis, irmãos, de que o mundo vos odeia. Não fique indignado, não fique admirado. O mundo não gosta dessas coisas. Nós somos inimigos. No sentido de que o mundo é o conjunto daqueles que rejeitam a doutrina de Cristo. Isso é o mundo. O conjunto daqueles que rejeitam a doutrina de Cristo. Então, não fique admirado se você é odiado. Se o que você ensina e fala causa desgosto. São João vai dizer, não vos admireis, irmãos, de que o mundo vos tenha ódio. Nós sabemos que fomos transladados da morte do pecado para a vida da graça. Porque amamos os nossos irmãos. Olha só. Nós fomos levados da vida de pecado para a vida da graça porque amamos os nossos irmãos. Porque amamos. Essa é a condição. Nós vamos sair do pecado para a vida da graça porque amamos os nossos irmãos. É o motivo que nos faz, é a causa que nos faz sair de uma vida para outra. Aquele que não ama
permanece na morte. Todo o que tem ódio a seu irmão é um homicida. E vós sabeis que a vida eterna não tem morada em um homicida. Não temos a vida em nós se não o amamos, se temos o ódio. Porque, gente, veja só, se nós nutrirmos o ódio para com uma pessoa, mesmo que seja seu inimigo mortal, que te causou prejuízos e injúrias terríveis, certo? Estas injúrias e prejuízos causados a você não são nada comparado às injúrias que nós cometemos para com Deus. Nós não temos dimensão da gravidade do que é um pecado. Especialmente nós que somos católicos, batizados e que reincidimos em pecados mortais. Porque além do pecado mortal, há um terrível pecado de ingratidão. E o que nós é tão séria essa questão que o próprio Filho se fez carne e morreu na cruz. Olha a gravidade da satisfação que tínhamos que dar a Deus, que é eterna e impagável. Então, nenhuma injúria, nenhuma ofensa que você receba de alguém é comparável com a injúria que você fez a Deus. E o que acontece com isso? Se eu não quero perdoar esta injúria, qual é e na verdade ele mesmo falou, se você não perdoar, eu não vou te perdoar. Porque a mesma medida com que você medir, você será medido. Deus colocou essa condição, que você deve perdoar e amar o seu irmão. Porque aí eu virei e te amarei, e te perdoarei. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como, perdoe, Senhor, porque eu perdoei os nossos devedores. Aqueles que me ofenderam, aqueles que me ultrajaram. Certo? E aí Deus vai perdoar também a nós. E olha que a nossa conta é mais alta. Sempre será mais alta. Tá? É tão alta que a satisfação teve que ser dada por ele próprio. Porque era eterna. Porque era gigantesca a dívida. Tá? Impagável. Nisto conhecemos o amor de Deus em ter dado a sua vida por nós. Igualmente nós devemos também estar prontos a dar a vida pelos nossos irmãos. O que tiver bens deste mundo e vir o seu irmão em necessidade e lhe fechar o seu coração, como está nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos somente de palavra e com a língua, mas por obra e em verdade. Não amemos somente com palavras, mas com obras e na verdade. Amor de verdade. Nesse mesmo espírito, ensina o Papa Pio XI, lá na Divine, está na folhinha aqui agora, tá? As boas escolas são fruto, não tanto dos bons regulamentos, como principalmente dos bons mestres, que admiravelmente foram preparados e instruídos, cada qual na sua disciplina, e adornados das qualidades intelectuais e morais exigidas pelo seu importantíssimo ofício. Esses mestres se abrasam de um amor puro e divino para com os jovens que lhes foram confiados, precisamente porque amam Jesus e a sua igreja, de quem eles são os filhos prediletos, os jovens e as crianças. E por isso mesmo têm verdadeiramente a peito o bem das famílias e da sua pátria. Gente, o sucesso do liceu e de qualquer escola está nos professores que amam seus alunos. Olha o que o Papa está falando. Não é palavra minha. O Papa está dizendo, olha, boas escolas, elas são frutos do quê? Ou seja, uma boa escola, ela é fruto do quê? Do amor do mestre. Por isso que nós estamos trazendo isso agora. Porque todos nós precisamos aprender isso com mais profundidade. E um amor abrasado, puro, divino para com eles. Um amor abrasado. Quem já fez a comunhão espiritual de Santo Afonso, e é muito bom que se faça todos os dias, especialmente na parte da manhã, a toda a frase dele, mas no final ele vai dizer assim: ó Jesus, doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração para que ele possa estar abrasado em amor para sempre.
vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que ele possa estar abrasado de amor para sempre. É preciso abrasar, inflamar o coração. E depois nós vamos ver isso, porque o coração, o que tem a ver o coração, né? Porque é fato, Jesus nunca, no quadro dele, não está assim, ele tirando o cérebro dele e dando pra gente. Ele está tirando o coração dele. O que este órgão tem de tão especial? Por que em todos os milagres eucarísticos, todos os milagres eucarísticos estudados pelos cientistas, é carne real de um homem de cerca de 30 anos, do coração. Todos os milagres eucarísticos eram tecido do miocárdio, vivo. Isso é importante, né? Está vivo. De um homem numa profunda dor, num profundo sofrimento, que é o Cristo, né? Mas ele está vivo. E é tecido do miocárdio, é do coração dele. Então é preciso que o nosso coração esteja abrasado, assim como o dele. O coração de Jesus, quando foi apresentado a Santa Margarida, em cima dele havia chamas. E é a chama do amor. Tá? Professores, então assim, o nosso desafio é esse. Nos abrasarmos com a graça de Deus, de um amor puro e divino para com os nossos alunos. Nisto está o segredo de uma boa escola. Então não está no material. Pode usar o que você quiser. Entendeu? Não está no material. Não está nos melhores métodos, nos melhores resultados, na melhor estrutura. Isso tudo agrega, vai ajudando, vai reforçando. Mas efetivamente no amor que vocês transbordarem, vocês vão transbordar para cada criança, que foi confiada a cada um de nós. Dom Bosco, que é mestre da pedagogia, nos recorda: a educação é coisa do coração e só Deus é o seu dono. Sem afeição não se pode inspirar confiança, e sem confiança não há boa educação. Sem afeição não podemos ter confiança. Veja, e nós temos um certo termômetro que às vezes está meio desregulado, um certo detector disso. Por exemplo, se você vai ao médico, você percebe que ele está te atendendo a toque de caixa. Você percebe que ele não está nem aí para você, isso que é verdade. Não estou dizendo que ele está aí por dinheiro, alguma coisa. Não, às vezes ele só está de mal com a vida, certo? Há uma indiferença e ela é perceptível, não é? Ela é tão perceptível hoje nesse assunto da medicina que quando você tem um médico que de fato você percebe que ele está fazendo aquilo por amor à sua profissão, porque ele quer o seu bem, você fala: nossa, fui muito bem tratado. O médico me perguntou, gastou tempo. Não é verdade? Vocês não percebem isso? Certo? É um certo termômetro, detector. É que esse detector pode estar meio desregulado. Às vezes a gente fala assim: não percebo o amor do meu cônjuge, dos meus filhos, dos meus amigos, e às vezes está meio desregulado porque você não está querendo ser amado, está querendo que alimente o seu egoísmo. O seu egoísmo está lá com a boquinha e você está falando: cadê comida? Cadê minha atenção? Né? E não é o amor que deve transbordar, tá? E o que é esse bendito coração? Meu Deus, é tão difícil definir isso. O coração, com efeito, simboliza essa força misteriosa. É uma força misteriosa que temos dentro de nós, que nos eleva até as alturas de Deus ou nos lança nos abismos do nosso egoísmo. Isso está em nós. É difícil definir, mensurar o que é o coração propriamente. Não é só o órgão, mas o que ele simboliza. Essa força misteriosa que nos dá a vida, que nos faz viver, que nos inclina
à generosidade ou ao egoísmo. Quando é uma pessoa muito boa, o que a gente fala? A pessoa tem um bom coração. Quer dizer que o coração dele funciona bem, entende? Nós não somos cardiologista. O que a gente percebe, de um certo modo, é que o coração é essa força misteriosa que nos leva à generosidade ou ao egoísmo. Quando passamos por um sofrimento muito grande, onde dói? Onde aperta? É incrível. É fisiológico. E a gente esqueceu com esse naturalismo de hoje, esse cientificismo, essas coisas assim a gente despreza. Ah, isso não é mensurável. A mesma coisa do nariz, né? Engraçado, uma vez eu vi um padre Carlos falando do nariz. Ele falou assim, o nariz é um negócio interessante. Quando a pessoa está se intrometendo onde ela não deve, o que a gente fala? Ah, não põe seu nariz onde você não é chamado. Ele meio que nos dá a direção, assim, sabe? Meu nariz é meio gordinho, então ele não tem ponta, né? Então acho que é meio... vai para todo lado. Né? Mas é uma coisa interessante. Da mesma forma, o coração é uma força misteriosa que nos leva à generosidade ou ao egoísmo. Como escreveu Elefante, o coração é capaz de todas as grandezas e de todas as ruínas, das mais sublimes dedicações ou das traições mais abjetas, impetuoso e terrível, como o oceano. Isso a gente sabe. Né? O que podemos causar, como podemos ferir uma pessoa com as nossas ações e como essa pessoa se sente ferida e isso vem assim, aquela coisa que atinge o coração dela. Nossa, você foi fundo, você acertou lá dentro. A gente não fala assim? É o coração, essa força misteriosa. De modo semelhante, afirmou o arcebispo de Mogúncia, o coração humano é como a mó de um moinho, a pedra. Se lhe deita o trigo, essa pedra esmaga-o e transforma-o em farinha. Então, se alimentamos o nosso coração com as boas obras, com bons propósitos, ele vai moendo e oferecendo o trigo. Se nada se lhe deita, gira sempre e gasta-se por si próprio. Por isso que ele é capaz das grandezas e das ruínas. Então, se o nosso coração gira só em torno de si mesmo, moendo a si mesmo, você está moendo a si mesmo. Você está desgastando a pedra sem objetivo algum. Porque todos nós nos desgastamos. Todos nós podem fazer o que for. A idade vai chegar, as rugas vão aparecer, o cansaço vai chegar, certo? E você está desgastado para quê? Por quem? Por que obra? Entendeu? Ah, por mim mesmo, assim, procurei minha felicidade, minha satisfação, eu preciso cuidar de mim, já ouviram isso? Preciso cuidar de mim. Normalmente daí vem caca, esse cuidar de mim. Não quer dizer que não temos que ter cuidado físico, cuidado da saúde, não é nada disso, vocês entendem bem o que eu estou falando, né? Mas se você olha a vida dos santos, eles chegaram no final da vida moídos, corcundas, quebrados. Você vê as imagens de Santo Afonso, ele era todo torto, entendeu? São João Maria Vianney chegou no final da vida dele sem dente, porque ele vendia os dentes para dar dinheiro para os pobres. Arrancava, vendia e dava dinheiro para os pobres. Certo? Eles chegaram destruídos, assim como uma mãe. Você vê uma velhinha que cuidou dos filhos, se dedicou a vida toda, você vai lá no final, ela levanta o braço, ai, tá tudo quebrado, né? É bursite, artrite, vai, não sei o quê. Porque ela tá arrebentada, porque ela se doou. Da mesma forma, você vê as dondocas que cuidaram da vida toda de si mesmo, tá velha do mesmo jeito, pode esticar o que for, né? Até aquela cara esticada e não engana mais ninguém. Todo mundo fala, nossa, né? Eu não sei onde elas se acham bonitas, sabe? Às vezes faz tanta coisa, procedimento, labial, fica feio, ninguém vai falar, nossa, coisa horrorosa. E a pessoa acha que tá por cima. Entendeu? Tomar muito cuidado com isso. Comunicar o nosso amor aos educandos é necessário, pois o amor nas crianças não é inato, precisa ser cultivado.
Isso aqui é muito importante. Não é da natureza, não vem junto. Tem que ser ensinado, tem que ser cultivado. Eu lembro de uma música muito antiga, quando eu era criança, minha mãe ouvia, gostava de ouvir muito um cantor católico que chamava Valmir Alencar, né? Ele tinha uma música que falava, então, dos seus atos, o mais singelo e natural é o seu amar. Não. Não é o ato mais natural do ser humano amar. Tá? Precisa cultivar. Precisa receber de Deus. É um dom sobrenatural. O amor é um dom sobrenatural. Uma virtude teologal. Como a fé e a esperança, a gente recebe de Deus. Nós temos que ensinar as crianças a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo. Amar a si mesmo. Temos que ensinar. Assim como a graça divina não anula a natureza, mas a aperfeiçoa, também o amor humano precisa ser despertado e educado à luz do amor sobrenatural. A criança aprende a amar quando é, antes de tudo, objeto de um amor ordenado, fiel e sacrificado. Ela aprende a amar não na sala de aula, não na lousa, não no livro, não memorizando para chamada oral. Ela aprende a amar quando ela é objeto deste amor fiel, sacrificado, real, concreto. Vocês entenderam qual que é a importância de transbordar esse amor? De nós amarmos os nossos educandos para que eles possam amar. E é o amor que vai fazer eles serem plenamente realizados. Isso é a verdadeira educação. Levar as crianças a amar. Esse amor fiel, sacrificado e ordenado é reflexo do amor de Cristo por nós. Esse amor gera confiança, docilidade, sentido de pertencimento, abertura para a verdade. Onde falta esse amor visível e concreto, a educação se torna árida e infecunda. Quando o nosso coração está seco, as crianças não têm onde beber. É a famosa analogia do pelicano. Se aquele pelicano conservasse o seu próprio peito, que ele tira de si mesmo para dar alimento aos filhos, os filhos vão morrer de fome, os filhotes. Porque quando ele não encontra alimento, ele dá de si mesmo. Por isso que o pelicano é símbolo de Cristo, né? E ele arranca os pedaços de carne do peito e dá para os filhos. Então, se isso falta, é árido e infecundo. O coração da criança é terra virgem que precisa ser semeada com paciência, regada com ternura e guiada com firmeza. Só assim ela será capaz de responder um dia ao mandamento maior: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Só é possível, então, que ele cumpra o mandamento divino se ele for ensinado a cumpri-lo. E não é ensinado de modo catequético apenas. É de quando ele é objeto desse mesmo amor. Certo? E aqui, finalmente, para nós entrarmos no ponto que nós temos que discutir, dando esses fundamentos, né? A frase de São João Bosco vai afirmar tudo isso que a gente vai falar daqui para frente. Olhem para São João Bosco primeiro. Ele vai iluminar o Dr. Chamberlain. Quem sabe ele se torna um católico um dia. Infelizmente, né, um pastor protestante está produzindo isso, enquanto muitos psicólogos, teólogos católicos estão, sei lá, falando de árvore, de casa comum. A gente está produzindo coisa para tirar o lixo do oceano, enquanto eles estão aqui produzindo coisa boa, mas que precisa passar por um olhar. Certo? Olha o que São João Bosco vai falar. Que os jovens não só sejam amados, mas que eles próprios saibam que são amados. Esta é a regra. Então, até agora nós falamos que precisamos amá-los. Isso ficou comprovado, certo? Mas não basta. É preciso que eles se percebam amados. Que eles saibam que são amados. Olha o que São João Bosco está falando.
É quase que a frase que sintetiza esta obra. Não é só amar, é preciso comunicar o amor de modo aquele que é amado compreenda que está sendo amado. São João Bosco, nessa última frase, nos exorta a comunicarmos o amor que temos por nossos alunos e filhos, de modo a que saibam que são amados. Sem amor real e vivido, não há verdadeira educação cristã. Amar é educar, e educar com amor é salvar. Devemos, pois, aprender o modo como devemos comunicar o nosso amor, e para isso usaremos a obra do Dr. Chapman, Gary Chapman. As 5 linguagens do amor da criança. A ideia central da obra, gente, é que cada pessoa percebe e responde ao amor de formas distintas. E que se queremos comunicar eficazmente o amor, sobretudo aos nossos alunos, aos nossos filhos, precisamos nos expressar numa linguagem, por isso que o livro chama assim, tá? Numa linguagem que elas compreendam. Esse é o segredo. Devemos comunicar na linguagem que ela se percebe, amado. Agora, aqui assim, nós precisamos... É uma nomenclatura, é uma categorização feita pelo Dr. Chapman. Da mesma maneira que Hipócrates, há 2.500 anos atrás, categorizou os temperamentos em 4. Tá? Ah, quer dizer que é isso mesmo, né? Ele categorizou, sistematizou muito bem e conseguiu reduzir em 4 temperamentos. Certo? Isso é Hipócrates, um pagão grego lá de 2.500 anos atrás. O Dr. Chapman, ele chamou ele categorizou desse modo, de linguagens do amor, e ele tentou reduzir a 5. As reflexões sobre as 5 linguagens do amor oferecem contribuições práticas para a educação afetiva e a comunicação familiar. Contudo, como se trata de uma obra escrita por um autor protestante e com enfoque psicológico, seu conteúdo não aborda elementos essenciais da nossa formação católica. Por isso que eu precisava fazer essa formação. Quais são esses elementos essenciais? A graça, os sacramentos, a cruz, o fim sobrenatural da educação. Tá? Por isso, usamos seus princípios de forma complementar ao que nós estamos estudando, mas de forma crítica também. À luz da doutrina católica e da pedagogia de grandes santos, como São João Bosco, São Tomás de Aquino e a Divina Ilius Magistri. Eu usei essas obras para cair aqui, tá? Não caia de cabeça diretamente, sobretudo se você for mulher. Vocês vão entender por que eu vou explicar um pouquinho aqui mais para frente. Quais são as ressalvas que nós precisamos colocar a esta obra antes de iniciarmos o estudo a ela? Primeira, o amor é uma virtude sobrenatural. Não pode ser plenamente comunicado sem a graça de Deus. Então não é um esforço humano, e não quero dizer que o Dr. Chapman, como ele escreve para um público muito amplo, são milhões de leitores no mundo, tá? Então ele evita algumas vezes indicar, né, algumas coisas importantes. E eu sou totalmente contra essa metodologia, tá? Sou totalmente contra, porque eu vejo muito católico fazendo isso. Não fala de Deus. Né? Se a sua obra é especificamente tratar das coisas dele, né? Não fala dele. Porque aí você tem um engajamento melhor. Tá? É verdade. Só que você deixa de falar algumas coisas essenciais. Aqui o Dr. Chapman vai falhar aqui, ó. Esse amor só é plenamente comunicável com a graça de Deus. É um amor sobrenatural, ora as bolas. O amor humano, ele é limitadíssimo. Ele não perdura, ele não perpetua. O amor divino, sim. Para viver na caridade,
são indispensáveis os sacramentos, a vida de oração, a cooperação com a graça divina. Para viver na caridade, precisa disso. Nenhum esforço meramente humano substitui a ação do Espírito Santo. Veja, gente, o Espírito Santo é o próprio amor. Então, se não houver uma obra do Espírito Santo em nós, esse amor não vai permanecer. E é necessário, como diz São Paulo, permanecer no amor. Tá? Esse é um primeiro ponto que a gente tem que colocar, não como ressalvar a obra em si aqui do Dr. Chapman, mas um critério para ler tudo que vamos ler dentro dessa luz aqui que eu estou colocando. O amor é sobrenatural e ele é alimentado por Deus e sem o Espírito Santo ele não permanece. Segundo ponto, aqui onde afeta um pouco mais as mulheres ao ler. Já percebi isso conversando com algumas pessoas que leram. Subjetivismo afetivo. Embora o autor não afirme explicitamente, a leitura pode induzir a ideia de que se eu não percebo o amor segundo minha linguagem, então não sou amado. Você lê essa obra não tanto para verificar o modo como os outros são amados e como eu devo me adequar a esta linguagem, a este modo. Eu leio esta obra para procurar o meu modo de ser amado e cobrar os demais que não me amam do meu modo como eu sou amado. Isso aqui é fácil acontecer. É muito fácil. Há mais alegria em dar do que receber. Amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Não é assim que São Francisco rezou? Tá? Então, muito cuidado com esse aspecto. Isso, embora compreensível do ponto de vista psicológico, pode gerar distorções afetivas. Então, esse aqui é um gatilho que a gente precisa ter ao ler aqui essa obra. Distorções afetivas. Como narcisismo emocional, carência desordenada, ou dificuldade de reconhecer o amor sacrificado e às vezes silencioso, tão presente, por exemplo, no amor de muitos pais e no amor de Cristo crucificado. Às vezes é que o seu termômetro não está percebendo. Calma lá. Alto lá. Entendeu? Então você tem que ter uma generosidade de ver. No seu caso, agora pega para você. No seu caso, você tem que buscar ter generosidade para perceber os atos de amor para com você. E deve ser mais generoso ainda. O que eu estou falando é muito difícil. Porque você deve ser generoso em compreender os outros. E exigente de si mesmo para amar os outros como eles se percebem amados. Parece ser assim... Nossa, que injustiça. Cuidado, porque às vezes o outro já está fazendo isso com você há muito tempo. Sabe? E você está com a cabeça bagunçada. Está com a boquinha do egoísmo lá, querendo abocanhar tudo. Então isso aqui é muito importante analisar. Na doutrina protestante, o subjetivismo afetivo é grande. É grande. Gente, que música causa mais emoção? A Desta Fidelis? Ou, sei lá, uma música protestante? Pensa aí, uma música bem calorada dos crentes. É que essa bateu tanto que enjoou. Mas pensa numa música assim, bem forte, protestante, que tem... Nossa, meu! Na mesma velocidade que você sobe, você desce. Porque é só emoção. Vocês entenderam? É a mesma coisa, os protestantes eles precisam disso. Eles não têm a constância de um sacramento, de um ato de comungar e ter a vida do próprio Cristo dentro de você mesmo. Eles não têm isso. Então eles precisam desses saltos de emoção, de afetividade para ter, sabe, suportar essa vida aqui. Tá bom?
A ausência de uma antropologia completa. Também na obra, por ser um autor protestante, ele não vai ter uma antropologia completa, integral, tal e qual é a antropologia real do ser humano. A obra parte de uma concepção mais terapêutica e emocionalista do ser humano, típica da psicologia contemporânea. A visão católica, por sua vez, reconhece que o homem é corpo e alma, criado por Deus, ferido pelo pecado original, mas redimido por Cristo e destinado à vida eterna. Essa é a antropologia real. O amor, portanto, não se limita a promover o bem-estar afetivo, mas deve conduzir a alma à santidade e ao céu. Esse é só o que a gente precisava analisar antes de ler a obra. Nós vamos amar, nós vamos comunicar o nosso amor de modo a que a pessoa se perceba, como São João Bosco, que eles próprios saibam que são amados. Para quê? Para que eles se sintam felizes, para que eles tenham bem-estar, para que eles estejam felizes com a gente, nos abracem e falem muito obrigado, papai e mamãe. Não! Nós estamos comunicando o nosso amor para que eles aprendam a amar. E esse amor vai purificando a vida deles, eles vão crescendo na graça e vão alcançar o céu. Esse é o fim, não é o bem-estar.